que é o futebol dele, que é a bola que ele sabe jogar, que a gente conhece e é um dos principais jogadores do mundo. Você acredita? Sim ou não? Vocês acreditam? Eu acho que vai deslanchar. E eu acho que a Costa Rica é o adversário perfeito. Eu vou um pouquinho mais além. Todo mundo dizendo, é importante ganhar da Costa Rica, é importante ter um bom desempenho. Eu acho que é importante fazer saldo de gols. É muito importante. Eu acho que é muito importante fazer saldo de gols. O Brasil não empatava numa estreia há 40 anos. O que isso implica na prática? Implica que talvez o Brasil termine essa fase empatado em pontos com outro. Pode ser com a Suíça, pode ser com a Sérvia. Então, a Costa Rica, que reconhecidamente é a equipe mais frágil da chave, digamos assim, o divisor de águas no que se refere a saldo de gols. O Brasil, acho que precisa pensar nisso. Aí tem aquela coisa, não dá pra você pensar em fazer o terceiro e o quarto gol antes de fazer o primeiro. Mas eu acho que é obrigação da comissão técnica dos jogadores entrarem em campo pensando nisso. A Sérvia ganhou de 1-0, tem que tentar ganhar, sei lá, no mínimo de 2 gols de diferença, para ter alguma vantagem numa hipótese de uma igualdade. Se a gente está falando aqui durante toda a semana, eu discordo. Eu acho que o Brasil não foi tão mal assim. Eu vi gente aqui nesse programa falando em catástrofe. Você mesmo queria tirar o Neymar do time, se deixasse. Eu acho o seguinte, que a primeira preocupação é o que eu disse, a gente tem que aprender a dar um passo de cada vez. Primeiro tem que encaixar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Se o Brasil encaixar, PVC, a vitória, na minha opinião, é consequência. Mas a primeira preocupação é fazer o Brasil render. Por onde passa o jogo encaixar? Treinar. É treinar, é resgatar a confiança dos jogadores que não estiveram bem na estreia contra a Suíça. Não, é resgatar, é o papo, é a conversa, é isso que o Tite faz muito bem no dia a dia, é resgatar a confiança dos jogadores. Agora, a gente já está, antes da gente encaixar o nosso jogo novamente, aquele jogo que a gente apresentou nas eliminatórias, que para mim é suficiente para ganhar da Costa Rica e da Sérvia, se conseguir repetir aquele desempenho da campanha que fez nas eliminatórias, que classificou com folga para a Copa do Mundo, eu acho que o resto tudo vai ser consequência. Agora, a gente já está queimando etapa, a gente já está pensando lá na frente fazer saldo de gol. Não, na frente não, é agora. É a realidade. É a realidade. É a realidade. Eu já fiz previsões em fase de grupo de Libertadores, que são 6 jogos, não são 3, com 2 ou 3 rodadas de antecedência e acabou dando certo. Perfeito. Tem que preocupar sim, a realidade agora. O Brasil empatou o jogo, ele não é o primeiro da chave. Se der um empate entre Suíça e Sérvia, não é nenhuma maluquice. O Brasil ganha de 2-0, ele está na vantagem sobre, por exemplo, a Sérvia. PVC, pode jogar pelo empate. PVC. Os seus fãs estão dizendo que o PVC está acanhado, ele está meio caladinho. Você tem muitos fãs, PVC, com toda razão, né? Estão dizendo que você está quieto. Fala, PVC. O Brasil quer te ouvir, PVC. Eu só não saí muito do chão, fiquei tímido. Não, você saiu bem. Saiu um pouquinho só. Mas fala aí, PVC. Bom, o que é encaixar o jogo, que é a pergunta do Edmundo? A comissão técnica reviu o jogo e entende algumas coisas. Ela não trata de individualismo do Neymar, até porque não trataria publicamente isso, né? Não estou dizendo que ninguém pense que não teve individualismo do Neymar. Isso não me chegou porque não ia chegar. Não vai vazar. A comissão técnica está louca porque o Neymar foi individualista. Não é esse ponto. O que eles entendem? Que quando a Suíça abriu os 2 laterais, além disso, ela puxou os 2 meias por dentro, claro. Então você teve que recuar os seus 2 meias, que eram o Coutinho e o Paulinho, que estavam marcando lá em cima, para marcar aqui atrás. Até aqui tudo bem, o Brasil sabe fazer isso. O que eles entendem? Que nessa hora a marcação tinha que agredir mais para tomar a bola, não é para fazer falta, e o passe tinha que sair preciso no contra-ataque. Porque você pode jogar de 2 maneiras. 2 maneiras, empurrando o adversário, eventualmente contra-atacando. Até porque nessa Copa sem espaço, você vai ganhar espaço se tiver condição de ligar o contra-ataque circunstancialmente no jogo. Estou dizendo isso por quê? Eu estou escutando atentamente, porque tudo que você está dizendo é exatamente o que eu estou dizendo. Vai, então, continua. Isso quem está dizendo é a comissão técnica, como a gente disse durante o jogo. Eles soltaram os laterais juntos para forçar o jogo aéreo. Nessa hora, o Brasil foi empurrado. O que eles discordam é que o Brasil tenha recuado. O Brasil foi empurrado para trás, mas tinha condição de contra-atacar. Isso é entender também que vai haver circunstâncias assim contra a Costa Rica e principalmente contra a Sérvia. Por isso passa também a encaixar o jogo. Entender o que aconteceu de errado. Porque ninguém está ali dizendo, tá tudo bem, jogamos maravilhosamente bem, vamos repetir o que fizemos contra a Suíça, embora diga-se na concentração da seleção, e eu estou de acordo com esse diagnóstico, que a Suíça é, dos 3, o mais forte. Beleza. Então significa que os outros não serão ameaças. Beleza.
o jogo vai mostrar se a Sérvia é mais forte do que a Suíça, claro. ou a Suíça é mais forte. Sua explicação vem totalmente de encontro ao que eu estou dizendo, eu só não sou didático como você, mas cada um. Com o avanço dos dois laterais da Suíça, os dois meias da Suíça vieram por dentro, então Paulinho e Coutinho tiveram que fechar, certo? Para recuar. Se Paulinho e Felipe Coutinho fecharam para ajudar o Casimiro, sobraram lá na frente William, Gabriel Jesus e Neymar. O William veio por dentro também um pouquinho, mas sobrou. Sobraram os três para ligar o contra-ataque. 80% do jogo penso do Brasil foi pelo lado esquerdo. Foi pelo lado esquerdo. É só isso que eu estou dizendo. A bola batia no Neymar e não tinha uma sequência. É esse o encaixe. Não é crítica nenhuma pessoal. O passe saiu errado também. O passe chegou menos do que devia chegar também. Agora a culpa também não é mais dele, porque o passe também está errado. É isso. Nós temos que chegar num denominador, PVC. Ninguém disse que ele jogou bem. Eu não estou dizendo... Mas parece que sim. Não. Parece que se o Coutinho e o Paulinho são obrigados a recuar porque o adversário fez um esquema que obrigou eles a ficarem mais retraídos. E aí a bola batia nele, ele prendeu em demasia. Sim ou não? Ele prendeu em demasia a bola? Eu acho até que não. Eu acho que o problema não foi. Acho que o problema não foi esse. Então, mas eu não disse que o Neymar jogou bem. Então, pra mim, tá ok. Tá falado. Mas eu não disse que o Neymar jogou bem. No dia que eu quiser dizer que o Neymar jogou bem, eu vou olhar pra câmera e dizer: o Neymar jogou bem. No domingo, o Neymar não jogou bem. Não jogou bem. Sim, mas o passe não chegou aí. Mas o passe também não chegou como devia chegar pro contra-ataque dos dois lados. Agora, esse relato que eu dei não é o meu relato. Esse é o relato de dentro da concentração. E o Edmundo discorda disso? Acha que o Neymar foi bem municiado? Não, o Neymar foi o melhor em campo. Ninguém falou. Foi o melhor em campo. Ninguém falou na concentração que o Neymar jogou bem, não. Ninguém falou. Também, como eu disse no começo, assim, também ninguém falou que ele foi individualista, até porque não ia vazar. Porque a comissão técnica pode achar que ele tenha sido individualista. Pode achar mais do que eu, inclusive. Agora, não vai vazar essa informação. Não é nessa semana que vai vazar a crise dizendo que o Neymar já foi individualista de dentro da comissão técnica, né? Muito bem, Neymar. Nossa enquete é a seguinte, hein? O Neymar é o jogador mais citado no Twitter do mundo durante esse período da Copa do Mundo. Ninguém está sendo mais citado que ele. Cristiano Ronaldo, Messi, mas a gente sabe que a maioria das citações estão indo para um outro lado que não é o futebol do Neymar, que é riquíssimo, que é belo, né? A gente conhece o futebol do Neymar. Você acha que Neymar vai mudar esse panorama durante a Copa do Mundo? Ele vai arrebentar na Copa do Mundo? O Twitter mundial, nós aqui no Expediente Futebol, o mundo inteiro vai começar a falar do futebol de Neymar, que ele está jogando muito. Participe conosco, #Expediente Futebol, venha com a gente nessa discussão muito bacana aí da seleção brasileira que já está em São Petersburgo. Algum detalhe a mais, companheiros, para falar? Alguém tem mais alguma opinião a dar? Rodrigo Bueno? Bom, quando você está no fundo do poço... Porque nós vamos mudar de assunto. Diga, quando você está no fundo do poço, você vai cair para onde? No fundo do poço? Quando você está lá no fundo do poço, você vai para onde? Não tem jeito, para subir. Então, por exemplo, o Messi só tende a melhorar nessa Copa. O Neymar, com tanta crítica de todo lado, de todo jeito que ele recebeu, o Neymar só tende a melhorar. O único empecilho para ele, eu acho que é médico, físico. Se ele não tiver condição, eu acho que até uma coisa da comissão técnica ser justa com ele, falar assim, se ele não tiver 100%, tiver dificuldade, ele sai. Você acha que se o Brasil tivesse vencido na estreia, o Neymar poderia começar no banco esse jogo contra Por exemplo, se o Neymar jogar, olha, na boa, sem querer falar de cabelo... Será? É uma pergunta. Não, eu acho que se o Neymar jogar exatamente do jeito que ele jogou, ele já começou a contornar a situação, até do cabelo, até cortando o cabelo, ele já está diminuindo a antipatia. Certamente, o Neymar é um cara inteligente, ele não é burro, ele está ouvindo, está recebendo as críticas de todos os lados, e ele vai tentar agradar de alguma forma. Eu acho que ele vai tentar soltar mais a bola, vai tentar ser mais rápido, a comissão técnica falou isso pra ele. Ele pode até não resolver, fazer um golaço, fazer chover e tal, mas acho que ele vai dar mais dinâmica no jogo, ele vai ser o jogador que quase todo mundo tá querendo que ele seja, o próximo disso. Então acho que ele vai melhorar. Se ele vai arrebentar, eu não sei, mas acho que ele vai deslanchar. Tomara. Eu tô de acordo. Só quero lembrar duas coisas. Se a gente achar que vai melhorar, eu também acho que vai melhorar. Que é o que você falou. Daqui, Messi e Neymar é pra cima. Em tese é. Mas eu vou lembrar dois casos recentes. Em 2002, a Argentina estreou ganhando da Nigéria e foi eliminada da Copa.
na primeira fase. Em 2014, a Itália se deu ganhando da Inglaterra e foi eliminada da Copa na primeira fase. Então, estou dizendo por quê? A gente não está acostumado a isso e eu acho que não vai acontecer. Mas o fundo do poço não é aqui. O fundo do poço é eliminação na fase de grupos. O fundo do poço foi um termo que eu utilizei. Não chegamos ao fundo do poço. Individualmente, pro Messi, não é. Mas eu falei, o empate não é que coloca em risco, eu não estou falando aqui da hipótese do Brasil ser eliminado na primeira fase, mas eu acho que ela obriga um outro tipo de pensamento. Eu continuo Há uma chance. O Brasil tem grande chance, quer dizer, de terminar hoje empatado em pontos com outro time. O Brasil, e aí o saldo de o Brasil empatou com a Suíça. Se a Suíça ganhar os outros 2 jogos e o Brasil ganhar os 2 jogos, eles vão empatar em pontos. Vai definir no saldo. Outra possibilidade. Tem que fazer gol. Suíça e Sérvia empatam. O Brasil empata com a Sérvia. O que, pelo que a gente está falando, não é um fim do mundo também. Claro que não. Então, aí, vamos supor, pode ter um tríplice empate. Né? Saldo de gols para definir. Suíça, Sérvia e Brasil no saldo de gols. Então, por isso que eu falo, o jogo contra a Costa Rica passa a ser um jogo importante, não só para vencer, mas para fazer saldo. No mínimo 2 gols de diferença. Tô fechado com você nessa. Tem Ô, João, superar a se Sérvia. tivesse vencido a Suíça, uma coisa é certa, a gente está falando do Neymar aqui, né? Se tivesse vencido a Suíça, talvez a gente estivesse falando do cabelo do Neymar, mas não da individualidade. Porque em 2014, que foi uma tragédia a Copa do Mundo, que a gente só lembra do 7-1, mas o Brasil não fez um bom jogo. Não fez. Não fez O um melhorzinho bom foi jogo. contra a Colômbia, mas Não tinha não um foi bom. time, os treinos da seleção brasileira, a PVC estava lá, os treinos eram ridículos. Ridículos os treinos, com todo respeito à história do Filipão. E a gente jogava onde? Nas individualidades do Neymar, dos lampejos do Neymar. O Neymar decidia na individualidade porque não tinha coletivo. E ninguém batia na individualidade do Neymar. Todo mundo aplaudia e achava o Neymar o máximo. Até ele se lesionar e deixar a Copa. Hoje tem coletivo. Tudo bem. Eu só estou dizendo que se tivesse vencido a Suíça, a gente não estaria falando desse tema aqui agora. Não, o Edmundo acha mais do que o problema passou pelo individualismo do Neymar. Mas isso é um ponto de vista. Claro que é justo. E é ótima essa divergência. É claro. Agora, que de fato você tem que ter. Jogo coletivo tem que ter. Não, mas até porque tem um coletivo. Os passes, olhando bem, os passes obrigavam ele a reter demais a bola. Eu não falei diferente de você, Edmundo. Não falei diferente disso. Assim, tô dizendo assim, eu acho que teve qualidade do passe para você ligar o contra-ataque, você precisa do passe sair certo. E o Brasil não conseguiu retomar a bola, esse é o diagnóstico da comissão técnica, retomar a bola e fazer a ligação no contra-ataque. Essa avaliação, dentro do que eu passei, não passou pelo Neymar, nem dizendo que ele foi individualista, nem que ele não foi. O que eu consegui apreender de dentro da concentração. Essa é a visão da comissão. Da comissão. Perfeitamente. Muito bem. Ontem nós falamos bastante.